Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Com saúde? Glória a Deus. Então, procura umas 5 pessoas e dá aquele abraço, bem gostoso. Meu irmão, que bom te ver. Opa, me avisa, viu, Gustavo? Para poder ficar bem aqui, né? Senão saio meio... Obrigado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora pode se assentar, obrigado. Antes de pregar, quero pontuar algumas coisas aqui. Meu coração se alegra por estar aqui. O pastor Diego agradeceu a Deus de eu ter me disposto a vir, né? Mas na verdade, eu é que tenho que agradecer pelo convite e por voltar a esse lugar que me traz lembranças maravilhosas sempre. Glória a Deus também pela presença da minha esposa que veio comigo, muito obrigado. Glória a Deus também pela vida do meu filho que não está aqui, mas está acompanhando alguns momentos da transmissão. Glória a Deus. Agradecer também aos irmãos da Tapetininga, especialmente o pastor Edelcio, meu amigo e companheiro, que está assistindo também. A gente lá de Tapetininga, quando não tem culto, a gente procura cultuar com os irmãos aqui, na transmissão. Eu assisti o culto de quinta-feira, sexta nós tivemos o culto, mas eu não vi o culto de sexta na sexta. Mas no sábado eu assisti o culto da sexta, né? E no sábado, ontem, nós estávamos assistindo também. Portanto, as mensagens foram muito bem colocadas, mensagens que nos edificaram, que nos trouxeram boas expectativas para os próximos meses, já que nós acreditamos que todo esse plantio através da palavra há de surtir o efeito que nós esperamos, porque Deus, Ele nos ama, né? Diga quem está ao seu lado: Deus continua te amando. Deus continua te amando. Ele não abriu mão, Ele não desistiu de você, né? Agradeço também aos irmãos queridos, desde o pastor Diego, a Cristina, e todos aqueles que lembraram do dia do amigo, foi dia 20 de julho, né? E por coincidência eu nasci no dia do amigo, né? Então foi o meu aniversário. Então muitas pessoas daqui mandaram ali as suas congratulações. Olha que nome bonito, né? E só faltou mandar o Pix, né? Mas depois a gente acerta esse negócio aí, não tem problema não, tá? Fica tranquilo. Agradeço também aos irmãos de Tapetininga, que assim fizeram da mesma maneira. E hoje à noite vai ter, parece que uma recepção, um evento lá em homenagem a mim. Eu acredito que homenageando a mim, homenageio o Senhor, porque foi Ele que me colocou aqui, né? Então, é uma coisa consequente. Tem gente que não gosta disso aí, né? Acho que não é para o pastor. O pastor passa o ano inteiro levando cacetada de um lado e do outro. Aí quando chega no dia do pastor, né, a gente não tem nada, né, nem pode. Isso é ruim demais, né? Eu acho que o reconhecimento existe porque reconhecimento espiritual tem que ser na igreja. Reconhecimento material é no ML. Mas na igreja tem que ter o reconhecimento espiritual, né? Então é importante quando a igreja faz isso, e hoje à noite eles farão isso. Agradeço também de coração a irmã Rita, lindo, aquele hino foi feito para ela, aquela lindo, lindo, lindo és, glória. Pegaram dela lá, do tempo passado, né? E o rapaz ouviu ela falando lindo. E por que agradecendo ela? Porque mensalmente ela tem ajudado financeiramente a igreja, lá de Tapetininga, com o pagamento do ar-condicionado. Ela manda uma oferta e isso tem nos ajudado lá também. Então, irmã Rita, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Ela falou, nem precisa falar isso, não preciso, mas devo, porque gratidão é uma coisa que nós devemos sempre ter, né? Assim como agradeço aos irmãos também que oram
oram pela vida da minha esposa, oram pelos irmãos da Petininga, como o pastor Jackson acabou de fazer agora há pouco aqui, pastor Marcelo sempre faz, pastora Márcia sempre faz nas segundas-feiras, quando eu posso, acompanho também lá a live, pastor Luiz nem se fala. Então tem vários irmãos que sempre oram por nós, a irmã Rita, enfim, irmãos que não se esquecem, porque a gente precisa de uma cobertura espiritual, né? Sem a cobertura espiritual a gente se sente fraco, a gente se sente em um momento forte como Elias, e no outro momento a gente está na caverna, precisando de ajuda, de incentivo, né? E de pessoas que levantem a gente na oração, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez o diabo já colocou no ouvido das pessoas dizendo, mas você é justo? Somos, porque Jesus habita em nós, e Ele é o justo todo-poderoso, amém? Então se Ele habita em nós, somos justos, né? Porque Ele nos faz dessa maneira. Glória a Deus. Falado isso, vamos entrar na palavra do Senhor. Eu peço que vocês abram a Bíblia, se vocês as trouxeram. Se não, acompanhe aqui através do telão. Pedir aos irmãos lá da mídia que coloque aqui para a gente. Nós vamos ler um versículo só que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 31. Agradeço também, não posso deixar de agradecer a irmã Laís, o pastor Paulo, o irmão Valdir, que de vez em quando a gente precisa vir aqui fazer algumas coisas em São Paulo. Eles são muito gentis, eles, através da ordem, é claro, do pastor Diego, deixam a gente guardar o carro, que quando a gente vem para São Paulo, minha esposa gosta de andar de metrô e ônibus. Ela adora andar de trem, metrô e ônibus. Só que essa semana pegou fogo no trem, né? Eu falei, se você estivesse lá, eu ia sair correndo lá para o fundo, quebrar o vidro. Eu estava vendo os caras tentando abrir a porta, mas são burros mesmo, né? Pô, tem um vidro ali, mete o pé e sai do trem, vai esperar morrer primeiro. Tem uns caras que tem umas atitudes que, né? Meu Deus, só Deus para ter misericórdia, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então obrigado a esses irmãos que nos ajudam quando a gente precisa sempre, né? Abriu aí Atos dos Apóstolos, quem abriu diz amém. Amém. Então espera aí que eu vou abrir também. Eu prefiro ler no celular, porque a letra é maior. Então é melhor, né? Esse microfone aqui já falhou com 3 pregadores que veio. Se ele falhar comigo, eu vou jogar ele no chão para você comprar outro. Estou brincando. Como sempre, né? Nossa família é bem brincalhona, né, pastor Diego? Mas dizem que nas brincadeiras se falam as grandes verdades. Abriram aí, tudo bem? Posso ler? E diz o trecho então: eles responderam, creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Amém? Em matéria de plantio, você já imaginou ser você a semente? Você vem na igreja para buscar alguma coisa, mas imagina quando você pisa aqui dentro, o Senhor não quer te dar, mas te levar. Você já imaginou, em vez de estar a semente à sua disposição, você ser a semente? No reino de Deus, no Velho Testamento, nós vimos muitas pessoas que eram como nós. Servia a Deus, orava, buscava ao Senhor. E mesmo fazendo tudo isso, eles viveram grandes problemas. Humanamente falando, eles foram perseguidos, foram maltratados, foram injustiçados, ficaram doentes, padeceram com a doença até a morte, morreram por causa da doença. Mas eles tiveram um papel muito importante, e por isso muitos deles estão relacionados dentro das Escrituras. Eles foram colocados lá como exemplo, para que nós, muito tempo depois, o tempo de agora, pudéssemos lembrar de alguns deles. Nesta semana aqui de plantio, foi lembrado a respeito de Ruth e Noemi. Olhando para Ruth, lá da mensagem que foi pregada aqui, ela era uma pessoa completamente desprezada
por aqueles que se consideravam de Deus. Eles eram um povo estrangeiro, mas por causa da humildade, da determinação e de receber a ordem do Senhor e ser submisso, ela foi um grande exemplo de mudança, porque ela foi colocada no meio de um povo que não era o dela, e através dela, depois de várias gerações, nasceu o Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, a princípio, quando nós passamos por dores, por dificuldades, por problemas, há uma interrogação na nossa mente. Por quê? Porque depois de tanto orar, depois de tanto ler a Bíblia, de tanto vir à igreja, de tanto se manifestar como igreja fora do templo, por que surgem as adversidades na nossa vida? Deveríamos ser blindados, deveríamos ser, uma vez estando com o Senhor, livres de todo mal. Estando com o Senhor não devíamos ter doenças, não devíamos ter tristezas, deveríamos estar sempre bem. Essa, na verdade, era uma intenção do Senhor quando plantou o homem aqui na terra, Adão, que nós estivéssemos constantemente bem. Mas infelizmente o primeiro Adão falhou, e através do pecado que invadia a humanidade, os problemas vieram não por causa do Senhor, mas por causa do pecado, você sabe disso. Haja visto que no Antigo Testamento os homens levavam isso tão a sério, até os discípulos, que eles chegaram a dizer em vários milagres do Senhor, que aquela pessoa que estava sendo curada, ela só estava doente, aleijada, cega, porque ou ela ou seus pais pecaram. O pecado foi encrunhado dentro até do povo de Deus, que se dizia povo de Deus, e eles se imaginavam como um castigo de Deus cada vez que se pecasse. Por isso o Senhor mandou Jesus, plantou Jesus, o novo Adão. E esse novo Adão, graças a Deus, não falhou, foi até o fim. E por causa dele os nossos delitos e pecados já estão pagos. Todos nós estamos livres, apesar de ainda sermos pecadores. Assim ocorreu na vida do apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler o trecho relacionado a Paulo. Ainda como Saulo, apesar de conhecer as Escrituras, porque estudou ao pé de Gamaliel, talvez o melhor da época que pudesse ensinar alguém sobre os escritos do Antigo Testamento, ele precisava ter uma experiência com Deus, antes de ser plantado em algum lugar. E o Senhor encontra com ele, você sabe a história lá na estrada de Damasco, e nesse encontro a luz do Senhor foi tão forte sobre ele, que ele fica cego por 3 dias, depois o Senhor direciona ele, leva ele até a casa de Ananias, e lá ele recebe uma oração, e volta a ter a visão, só que agora uma nova visão, porque quem tem um encontro com o Senhor tem uma nova visão, quem tem um encontro com o Senhor tem um novo direcionamento, quem tem um encontro com o Senhor tem uma nova unção, um novo pensamento, uma nova forma de agir. O pastor Diego recentemente falou sobre metanoia, tem uma nova mentalidade. Portanto, se você teve um encontro com o Senhor e não teve mudança, você precisa se encontrar com o Senhor de novo. Porque através da mudança é que o Senhor vai plantar você em algum lugar. Paulo, quando se converteu, tem muitas histórias relacionadas a esse missionário. Mas isso não começou imediatamente. Lá em Gálatas capítulo 1 e 2, fala que o apóstolo Paulo, depois de ter esse encontro com o Senhor, ele precisava entender quem era o Senhor, e ele se fechou durante 3 anos na Arábia. Ele foi para a Arábia, ele ficou 3 anos lá na Arábia, e lá buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor qual seria a vontade do Senhor para ele, como é que ele podia agir dentro do campo espiritual, como é que ele poderia ter relacionamento com Deus, e mesmo ter sido um perseguidor, agora ser um aliado, pregar o Evangelho.
e na sua segunda missão, quando ele sai do lugar comum, depois de 15 anos já de pregação e de aceitação ao Evangelho, ele vai para Filipos. Filipos, no caminho, ele se encontra com duas pessoas que iriam mudar o ministério. O Senhor planta na vida de Paulo, agora não mais Saulo, mas Paulo. O Senhor planta na vida dele duas pessoas importantíssimas. Primeiro, quando ele está indo já com seu companheiro Silas para pregar o Evangelho ali, o Senhor apresenta a ele, planta no ministério dele, Timóteo. Um homem que seria no futuro um jovem que praticamente foi o substituto de Paulo na jornada de pregação do Evangelho, porque foi uma pessoa que, com o encontro com Deus, entendeu aonde Deus queria levá-lo junto a Paulo, queria colocar ele para aprender, como no passado tinha lá os aprendizes, como foi o caso de Elias, no caso Eliseu sendo o aprendiz de Elias, depois com Eliseu da mesma forma em Geazi. Agora no Novo Testamento o Senhor planta Timóteo ao lado dele, porque sabia que as situações que viriam na vida de Paulo não seriam situações fáceis, seriam situações que dariam para o Paulo até desistir, mas ele tinha um foco, porque quem tem uma mudança e quem é plantado, o Evangelho do Senhor na sua vida, e ele é plantado em outro lugar, recebe força do Senhor para enfrentar dificuldades, recebe força do Senhor para superar barreiras, recebe força do Senhor para não desistir, recebe força do Senhor para se levantar das cinzas como um fênix. Nós somos assim, ou deveríamos ser. A vida de todos é igual. Desde quando o mundo é mundo, depois de Adão, o mundo sofre com dores. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo de dentro da prisão a Romanos capítulo 8, versículo 22, diz: a humanidade geme, porque o inimigo está aqui, ele luta contra nós, ele quer nos destruir. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana e lembrando, o porquê que acontece tantas adversidades na terra, porque é claro, o Senhor disse: ai dos moradores da terra, desceu para lá o diabo e todos os seus anjos. Quer dizer, a missão dele está sendo bem cumprida, mas muitos de nós olhamos as sementes como fossem somente sementes de prosperidade, sementes de novas conquistas materiais, sementes de cura, porque não aguentamos mais as enfermidades. A gente olha as sementes do Senhor dentro da palavra como posicionamento de benefício para nós. Só que muitas vezes na nossa vida não há benefícios, há adversidades. Ao contrário de estarmos melhor, muitas vezes estamos pior. Estamos vivendo situações completamente adversas àquilo que nós gostaríamos de estar vivendo. Esse é o reino de Deus. E é justamente nesse momento, quando Paulo está ali caminhando, ele encontra uma outra moça, uma senhora já, meio moça senhora, chamada Lídia. Ela era uma vendedora de púrpura, uma mulher que tinha o temor do Senhor. E ela incentiva Paulo, junto com Silas, a estar na sua casa. E ali eles discutem sobre o Evangelho. E nessa discussão do Evangelho, eles chegam à conclusão que o Evangelho nem sempre é fácil. O Evangelho é o contrário, às vezes é difícil. É difícil você estar passando por adversidades e estar dando glória a Deus. É difícil você decepar uma parte do seu corpo, da sua perna, e ainda olhar como isso sendo algo de plano de Deus, para alguma coisa que venha acontecer em prol da obra de Deus. Ao discutir sobre isso, Paulo sai evangelizando junto com esses dois amigos e mais alguns, a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade que era algo pequeno, mas importante dentro do reinado da Macedônia. E ali, ele começa a pregar o Evangelho e andando pelas ruas daquele lugarejo, não era nem uma cidade, aparece uma moça e começa a falar para ele: olha lá os homens de Deus, olha lá os homens de Deus, todo dia que ele passava, olha lá os homens de Deus. Paulo notou que aquela mulher tinha algo diferente, e ele, logo levado pelo poder do Espírito Santo,
Ele entendeu que aquilo, olha lá, o homem de Deus, era uma propaganda para a moça, porque ela era uma adivinha. E uma vez constatado o que ela estava falando, ela ficaria com honra pelo fato de ser adivinha. E então Paulo, notando isso através do poder de Deus, ele ora por aquela mulher e expulsa o demônio que estava nela. Esse demônio que fazia a mulher adivinhar, talvez você já viu alguns aí, até na época da Copa agora, adivinhando as coisas. E aí você fica uma interrogação, pô, eu estou na igreja, eu não adivinho nada. E tem esses caras do mundo adivinhando um monte de coisa. Na verdade não é adivinhação, é um arriscar, tem muitos. Um deles vai acertar, um fala que seria Espanha, o outro fala que seria não sei quem, e acaba acertando. Mas ela dava lucro aos seus patrões, ou ela era considerada uma espécie de escrava de dois homens que a dominavam, e eles ganhavam dinheiro com isso aí. E ao expulsar o demônio daquela menina, daquela moça, Paulo e Silas foram acusados de que eles são agitadores, de que eles estavam tentando colocar outro fundamento, senão aqueles que eles já tinham lá. E ao serem acusados, eles são condenados à prisão. Antes de entrarem na prisão, eles foram açoitados, eles foram machucados, espancados. Na mente de qualquer um, como nós, que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, talvez viria a interrogação: por que é que depois disso eu ainda quero servir ao Senhor? Deus não me livrou disso. Bom, Deus também não livrou Daniel da cova dos leões. Deus também não livrou Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Deus não livrou outros profetas de viver ameaças de morte, como eu citei Elias no caso de Jezabel. Deus não livrou, mas Deus estava com eles o tempo todo. Isso é uma coisa que você pode crer, aonde você quer que você esteja, ou passando pelo que você está passando, uma coisa é certa: Deus nunca sai do teu lado, Ele está sempre com você. Foi dada uma palavra aqui, talvez o pastor Paulo que deu, não me lembro bem, acho o pastor Jackson, enfim, foi um dos dois que falou aqui na frente, que quando a gente está bem cansado, o Senhor carrega a gente no colo. E é verdade. Mas compreender isso e aceitar isso, vem uma interrogação. Paulo poderia perguntar nesse momento: por quê? Por que que agora injustamente eu curei e libertei uma pessoa? Por que que justamente nesse momento, depois de 15 anos pregando, 3 anos de preparo e mais 12 anos andando por ali, a sua primeira viagem a Filipe tinha sido com 10 anos depois do seu início de ministério. Quer dizer, ele retorna para um lugar que ele queria ganhar almas. Eu não sei se na igreja de hoje ainda existe na mente o querer ganhar almas. Eu não sei se existe ainda, porque o que nós vemos em muitos lugares é querer ganhar dinheiro, é querer estar bem financeiramente para poder ostentar, é querer ter uma vida tranquila ao ponto de dizer: olha aí, eu tenho um testemunho para contar, Deus é comigo, eu tenho dinheiro. Não que isso seja errado, mas esse não é o objetivo do cristão. Uma vez que se encontra com o Senhor, a nossa mente tem uma mudança. E qual é a mudança? A mudança que o Senhor inclui em nós sendo sementes em outros lugares. Porque Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E muitos de nós não fazemos isso, ou nunca fizemos. O Senhor conta com esse plantio da nossa vida em algum lugar. Por isso o Senhor permitiu que Paulo fosse colocado na prisão, em Filipos. Ali na prisão, quando entrou ali machucado, chicoteado, sofrendo as agruras e as dores do seu Senhor, porque é fácil dizer que é cristão, mas quando a gente leva uma chicotada na costa, é mais fácil dizer que não é. E eu estou pregando essa palavra porque vai chegar um tempo, e não demora muito, em que os cristãos aqui no Brasil serão perseguidos. Aqui no Brasil. Porque em outros lugares do mundo já o são. Queimados em praça pública.
açoitados, presos, por não dizer não ao Evangelho, por dizer sim a Jesus, por dizer Ele é meu Senhor. Não é cantar, é viver o que está cantando. Não é dizer glória a Deus, mas é dizer glória a Deus quando o chicote arde na nossa costa, quando nós somos presos injustamente, quando nós somos plantados em algum lugar pelo Senhor. E muitas vezes esse plantio é como a semente natural que vemos. O Senhor disse na sua palavra lá em Gênesis: produza a semente conforme a sua espécie. Portanto, o Senhor quer plantar você em algum lugar para que outras pessoas como você venham a se arrepender e fazer do céu algo maravilhoso, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor disse em João 14. A semente, quando ela é tratada na terra, ela precisa morrer. Uma vez que ela entra num solo, ela morre. Para nós talvez não precisa morrer literalmente, mas morrer a cada dia para as coisas do mundo e fazer com que as coisas de Deus sejam mais importantes que as coisas do mundo. Até o sustento. Tem gente que assumiu isso, é um grande empresário, mas em algum momento parou de ser empresário e disse: agora a minha vida é só para o Senhor. O Senhor já me disse várias vezes na minha vida: cuida do meu povo que eu cuido de você. Mas eu não aceitei isso, muitas vezes. Muitas vezes. Eu sei como é isso, eu sei o que eu estou falando. Estou falando de mim, não estou falando de vocês. Então há uma dificuldade muito grande de assumir esse papel. Há uma dificuldade muito grande de uma conversão genuína. Há uma dificuldade muito grande de entendimento sobre isso. Mas o Senhor quer nos mostrar que é importante ser usado pelo Senhor. Porque se existem traficantes, é porque a igreja ainda não se posicionou como a semente no meio do tráfico para ganhar o traficante. Se existem prostitutas ou qualquer outro tipo de coisa que na nossa geração é reprovável, a igreja está devendo alguma coisa. Nós somos as sementes do Senhor, plantadas nesse mundo, no reino espiritual e físico, para fazer a obra do Senhor. Paulo não entendia isso naquele momento, mas ele não olhou para o céu dizendo: Pai, vou desistir. Como alguns de nós, talvez em algum momento, por causa de uma adversidade, já falou, já pensou. Escuta bem o que eu vou te falar: quando vem a adversidade, não é o problema ter a adversidade, é saber como agir no meio daquela adversidade. É aí que entra a presença do Senhor nos ensinando, nos trazendo paz. Eu já ouvi 1000 pregadores dizer: ó, deserto não é para você morar, é um tempo de passagem. É bonito ouvir isso, mas quando acontecem as adversidades, aí é que a gente precisa buscar no Senhor alternativas que venham dEle, para a gente poder entender os propósitos de Deus. Meu irmão, você faz parte, eu ouvi muito isso aí nos 3 pregadores anteriores, você faz parte do processo. Todas as igrejas só falam isso, processo. Dá um medo da gente quando faz esse negócio de processo, né? Eu prefiro dizer que nós fazemos parte do plano de Deus, porque o plano de Deus não é um processo, é um plano perfeito, que já começou em Jesus e Ele contou com a gente. Agora imagine você sendo Paulo. Agora você foi chicoteado, você foi espancado e você está dentro da prisão. Qual seria a sua atitude? Eu não sei qual seria a atitude minha ou de qualquer outro aqui. Eu sei a de Paulo, que a Bíblia nos ensina aqui mesmo nesse trecho. À meia-noite, Paulo convida Silas para louvar ao Senhor. Ou seja, meu irmão, tudo que vier ser positivo e maravilhoso na sua vida, tudo que vier ser positivo e maravilhoso na sua vida, primeiro começa com uma grande adversidade. No meio da adversidade você sabe como agir, você louva ao Senhor e Deus te tira de lá e te dá a vitória. Esse é o chamado processo. Paulo à meia-noite começa a louvar o Senhor. Você já pensou se ele estivesse lá como a gente? E os anjos cantam
Santo. Imagina se fosse essa palavra. Ele estava louvando ao Senhor, com dor, machucado, e ele ainda estava machucado, sangrando, porque um trecho mais para frente vai nos mostrar um negócio interessante, mas nesse momento ele ainda estava machucado, devia estar doendo aquilo, mas ele entendeu que ele estava sendo plantado pelo Senhor por um objetivo. Às vezes, meu irmão, vai estar doendo na tua vida, você vai estar machucado, mas o Senhor te planta lá no meio da tua família, que ainda não recebeu o Senhor como Salvador. Te planta naquele trabalho que você está sendo, muitas vezes até xingado pelas costas, ou há algum tipo de coisa preparada para você pelo inimigo. Talvez em algum lugar, até na igreja, você foi plantado aqui nesse lugar, porque Deus tem um plano de salvação na vida de muitos e quer usar a semente que é você. Você já parou para pensar que legal ser usado pelo Senhor? A gente canta, né? Usa-me. Mas na hora que o Senhor vai nos usar, Senhor, podia ser um pouco mais leve o negócio. O couro podia comer menos na minha costa. Eu podia ser um pouquinho melhor. Melhor do que? Todos aqui enxergam? Tem alguém sem visão aqui? Não? Todos enxergam? Todos estão andando? Eu não estou dizendo se bem ou mal, se está correndo, fazendo a prova das Olimpíadas. Estou dizendo, vocês estão correndo. Falei para o pastor Josué, o pastor Diego citou, nós estávamos lá. O Pitórios teve 2 pernas amputadas. Oscar Pitórios. Alguém conhece esse nome? Ninguém. Vocês estão mal, hein? Na Paralimpíada foi o cara mais rápido do mundo. Perdendo para os 2 principais que fazem o 0 a 100, que tem as pernas perfeitas, como Usain Bolt. Perdendo apenas para eles, com 2 próteses, porque cortou as 2 pernas, do joelho para baixo. E ele colocou 2 próteses de titânio, e hoje é um dos maiores corredores do mundo. É na adversidade que se encontra soluções. É na adversidade, é no problema. Se você se apegar com o Senhor, meu irmão, não existe causa perdida, nem causa que o Senhor não possa te ajudar ou resolver por você. Só que Ele quer que esse tributo fique sobre você, porque você vai dizer, olha, foi grande a luta, foi grande as aflições. A Bíblia diz, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas. Você está aqui por causa disso. O Senhor te livrou de todas. Pastor, mas ainda tem uns negocinhos. Comece a entender esse lado de ser você a semente. Paulo entra naquele lugar, começa a cantar louvores ao Senhor. A Bíblia diz que no mesmo momento, alguns momentos depois, surge uma espécie de terremoto. Primeira coisa que vem na minha mente quando lembro a palavra terremoto é um abalo. Deus vai abalar a sua vida se você crer. Deus vai abalar os seus negócios se você crer. Deus vai abalar o teu trabalho. Deus vai abalar porque Ele quer plantar você a um lugar que precisa de você. Talvez você diga, mas ninguém conta comigo. Deus conta com você. E não existe pequenos diante do Senhor, existem corajosos. Existem aqueles que querem dar o primeiro passo. Existem aqueles que não abaixam a cabeça para o inimigo, mesmo o inimigo tentando mutilá-los. Nós precisamos crer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Cantando, o terremoto abala as estruturas. A Bíblia nos relata que naquele terremoto as cadeias caíram. Os problemas caem por terra quando você louva. Quando você está disponível diante de Deus. Há paz no seu coração. Se existe guerra, quando você louva ao Senhor, existe paz para você. As lutas são grandes, mas você, mesmo sendo pequeno, derruba o Golias. O Senhor te planta em lugares que você verdadeiramente queria dizer, eu não quero isso aqui. Não é para mim, mas é você que tem que entrar lá. Se você tiver essa mentalidade, até o final do ano, novembro, né? Até novembro,
você vai ganhar pelo menos umas 2 ou 3 almas para o Senhor, do teu trabalho, da tua família, dos teus amigos e até de desigrejados, que você, talvez a pessoa que te levou para a igreja hoje está desigrejado. Aí cheguei à conclusão que não vale a pena ir à igreja. Nunca valeu a pena ir na igreja. Nunca valeu a pena ir na igreja, mas valeu a pena ser igreja. Porque ser igreja nós encontramos a mão de um Deus que nos levanta, que nos leva à frente. E às vezes existem adversidades para provar para você que a tua grande vida ainda não começou. Porque nós vamos continuar louvando o Senhor na terra prometida. Se você não acredita no céu nem na Nova Jerusalém, meu irmão, nem venha mais na igreja. Porque o maior objetivo da igreja é ser chamado pelo Senhor para viver a vida eterna com Ele. E tudo tem que ter um preparo. Paulo foi colocado naquele lugar, mas olha o histórico dele. Buscar ao Senhor 3 anos, anonimamente, sem ninguém saber. Depois agora mais 12 anos servindo ao Senhor, pregando o Evangelho em vários lugares. Ele chega a um lugar que na mente humana, devia ser livre das aflições e dos problemas. Mas agora eu estou aqui preso. E ele prega e há como um terremoto. Não foi só Paulo, porque quando a semente do Senhor é plantada num lugar, a libertação não só para aquele que é de Deus, mas para todos. Todos os outros que estavam presos, talvez justamente ali, foram libertos. Houve um pavor na vida do carcereiro responsável para cuidar daquelas pessoas, porque se ele não cuidasse direito e os presos escapassem, ele seria morto. A Bíblia nem fala o nome dele, só fala que ele era carcereiro, cuidador de pessoas que estavam presas. E naquele momento sem iluminação, quando ele vê aquele terremoto e vê que os negócios caíram por terra, as correntes se abriram, ele fica desesperado. A Bíblia diz que ele puxa a própria espada e vai se matar. Quantas pessoas nesse mundo querem se matar? E Deus planta alguém dele do lado para dizer não à morte, sim à vida. É você. É você, somos nós. Você já imaginou sair daqui hoje não querendo sementes, mas sendo sementes? Quando você pisar o pé em algum lugar, você vai entender isso. Se eu estou aqui, é porque Deus me plantou aqui. E Ele tem um plano de salvação para essas pessoas, que eu estou aqui com elas. Seja onde for, você está dentro do ônibus. Aquelas pessoas ficaram desesperadas do trem pegando fogo. Não devia ter evangélico ali, porque se tivesse, já tinha alguém gritando: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e todos da tua casa. Foi o que Paulo fez. Quando aquele homem estava querendo se matar, não tome contra a sua própria vida. Nós estamos todos aqui, porque o cristão não foge da adversidade. O cristão não é um homem ou uma mulher que sai da legalidade. O cristão permanece no seu lugar, crendo na palavra que diz: aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar. Aonde quer que a gente esteja. Paulo aprendeu o Evangelho. Quantas mensagens vocês têm recebido além dessa campanha? Mas eu pergunto, essa mensagem fez que tipo de efeito na sua vida? E sabe, meu irmão, as coisas que acontecem no reino de Deus, através do Senhor na nossa vida, não é para trazer para a gente status de que nós somos melhores. Olha aquele irmão lá, olha aquele pastor, olha aquele bispo, olha aquele apóstolo. Todas as coisas são consideradas como esterco. Paulo já dizia isso. E esterco não é lixo, esterco é a edificação de uma nova planta. Muitos de nós queremos o glamour de cantar bem, de falar bem, de orar e alguém ser curado. Mas o Senhor não quer isso, o Senhor quer apenas a libertação de pessoas. E quer que você seja um grande homem e mulher dentro do celeiro de Deus.
ganhando almas para o reino. Quando nós vamos entender que nós precisamos ganhar almas para o reino? Eu me lembro uma mensagem, o pastor Diego já citou em uma das mensagens ou duas, sobre aquele projeto de alguns anos atrás, quando eu preguei aqui, que seja o nosso objetivo ganhar uma alma. Alguém cumpriu isso, por favor, naquele tempo e ganhou uma alma? Levanta a mão quem fez isso. Sueli, parabéns, Sueli. Pastor Diego, parabéns. Pio, parabéns. Quem mais? Tem a irmã lá atrás, a Maria Germana, Deus abençoe. Tem gente aí. Se 4 cumpriram, você imagina quanto nós estamos aqui? Mais de 100, com certeza. Você imagina quanto essa igreja vai ter se até novembro nós formos as sementes e nós começarmos a cumprir o plano do Senhor reservado para nós. Pastor, mas eu estou vivendo luta. Mas é justamente nesse momento que Deus pode trazer para você a renúncia de um homem que precisa, de uma mulher que precisa renunciar. A semente espiritual só brota quando há renúncia. Você precisa entender isso aí. Talvez buscando o reino de Deus, e aí não há pessoas que possam dizer, comigo não dá. Eu me lembro a história de uma senhora que ela era analfabeta. Ela não podia pregar a Bíblia porque ela não sabia ler a Bíblia. E ela orava ao Senhor: meu Deus, eu queria ganhar alguém, mas eu não sei ler. Eu não sei nem como falar da palavra do Senhor. Ela está lá em tal livro, tal capítulo, tal versículo. Mas me ajuda a ganhar alguém. Aí o Senhor deu uma estratégia para ela. Falou assim: você vai lá para a praça da cidade onde você mora. Senta lá no banco. Primeira pessoa que passar pela frente, você chama essa pessoa. E ela foi. Passou um jovem universitário. Seu jovem, faz favor. Tudo bem? Queria pedir um favor para você. Oh, pois não, senhora. Eu estou meio atrasado, mas tudo bem. Não, eu queria que você apenas lesse um versículo da Bíblia, porque eu não sei ler. Eu sou analfabeta. Eu não sei ler. Mas eu queria que você lesse para mim. Eu sei que lá o pastor falou que, se eu não me engano, é João. João. Vê se você acha João aí na Bíblia. Ah, pois não, senhora. Deu a Bíblia para o rapaz. Pois não. João. Ah, João. Estou achando aqui. Ah, o rapaz procurou, porque ninguém tem. Nem os da igreja tem, né? Nem os da igreja tem. Será para João? João está. É no novo ou no velho? Espera, deixa eu olhar no índice aqui. Não é assim de vez em quando? Sim ou não? Abre para mim em João. Ah, está lá João. Que capítulo que a senhora quer? É o 3. Ah, o 3. Deixa eu ver, peraí. Está aqui, ó, João 3. Achei, João 3. O que a senhora quer que eu faça? Leia para mim o versículo 15 e 16. Foi o que o pastor falou essa semana lá na igreja. Aí ele leu: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O rapaz leu, e ela disse: você poderia me dizer o que você entendeu? A princípio o rapaz não sabia nem o que falar, mas disse: ó, pelo que eu entendo aqui, alguém veio e morreu por alguém. É verdade, foi o meu Jesus que morreu por você. Conta a história que essa mulher foi uma grande evangelista onde ela morava, mesmo não sabendo falar. Às vezes você está mutilado. Falei para o pastor Josué: pastor, você está sem um pedaço da perna, mas depois de um tempo vai vir lá uma prótese. Eu tenho certeza, eu posso ver pela fé. Pastor Josué pregando sobre esse púlpito aqui, em nome de Jesus, já com a prótesinha, que jeito dele. Posso ver pela fé. Falamos para ele: pastor Josué, abre uma live, Instante com Deus. Tem alguém lá do outro lado do mundo, recebendo bomba na cabeça, mas ele pode ver essa live e receber Jesus como seu Salvador. Deus permite as adversidades para que o nome dele seja honrado através de nós. Diga para quem está ao seu lado: isso é uma honra. Isso é uma honra. Você não está aqui pelo vil metal somente. Deus te abençoa.
Mas a maioria das pessoas, uma grande parte, não vou dizer a maioria, uma grande parte das pessoas que foram abençoados na semente financeira, sumiram da igreja. Sumiram. Era como os leprosos, só queriam uma cura. E Deus não quer isso para a gente. Deus não quer que nós também nos percamos. Deus quer que a gente conquiste outras pessoas para o reino que é dele. E que é nós também, porque somos seus filhos. A palavra do Senhor diz que no momento em que aquele homem, voltando à cena ou ao cenário de Paulo ali na prisão, no momento em que aquele homem ouve a voz de Paulo dizendo: não se mate, não vá contra a sua própria vida, nós estamos aqui. A Bíblia fala que houve uma paz, porque quando um cristão abre a boca em nome do Senhor, há paz. Os mundos estão em guerra porque não tem gente de Deus na liderança. Do Brasil ou de qualquer outro país. Pode procurar os melhores países do mundo. Países com tranquilidade, com paz. Nada de enriquecimento de urânio para a morte, para bombas nucleares. Né? Aqueles países com paz, às vezes são pequenos. Mas eles vivem em paz porque eles já são cristãos autênticos. E já aprenderam, já ouviram a palavra, já foram ensinados, ministrados. E tomaram uma nova atitude, um novo rumo. Para concluir, quando houve paz no coração daquele homem, a Bíblia diz que ele, o carcereiro, que devia cuidar dos presos para eles não fugirem, ele pega um pano e começa a limpar as feridas do apóstolo Paulo. Ele limpa. E aí a Bíblia fala, vamos ler, voltar à palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 16. A Bíblia nos mostra o que aconteceu a partir de então. Versículo 29, nós lemos o 31, mas vamos do 29 em diante. E aqui já estou encerrando, pelo tempo que me foi dado. Seja ou saia daqui hoje como semente de Deus. Não permita que somente as sementes de Deus venham em você, mas você seja uma semente. E aonde Deus te levar, para de ficar murmurando. Para de ficar achando: mas eu tenho problema, eu não consigo resolver nem os meus problemas. Mas Deus quer usar você para resolver o problema das pessoas. E ao mesmo tempo Deus vai também te dar a solução para o teu problema. Olha aqui o trecho, se não é o que eu estou falando. Versículo 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, versículo 30, vai lendo aí, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Versículo 32, então, em seguida, pregaram a palavra de Deus e ele e todos os da sua casa, a ele e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família, e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam postos em liberdade. Agora podem sair, vão em paz. Paulo, porém, disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram, e publicamente sem processo legal contra nós, e nos lançaram na prisão. Agora querem se livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmo e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Olha o livramento do Senhor aí. Versículo 39 e 40. Vieram para se desculpar diante deles, conduzindo-os para fora da prisão, pedindo-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com outros irmãos e os encorajaram, e então partiram. Glória a Deus, partiram para uma nova missão.
o Senhor transforma a maldição em bênção. Mas você precisa saber qual é o teu lugar. Injustamente, porque as leis romanas, quero ler para você, elas funcionavam dessa maneira. Um momentinho só. Quando Paulo e Silas foram libertados em Filipos, os seus direitos como cidadãos romanos foram violados pelo governo local. De acordo com as leis de Roma da época, os cidadãos romanos possuíam privilégios jurídicos fundamentais e exclusivos, que envolvia, primeiro, proibição de açoites em lugares públicos, sem nenhuma punição corporal, isenção de tortura, direito ao devido processo legal antes da prisão, julgamento obrigatório, direito de defesa ampla, direito de apelação a Roma antes de ser preso, recurso direto, consequências do erro que houve lá em Filipos seria a punição dos que condenaram, ilegalidade dos magistrados, medo de punição e até retratação pública, se não a morte. Mesmo com tudo isso como uma carta da manga, ele foi para dentro da prisão. Ele só fala no final, ele não reclama contra Deus, ele não reclama contra os magistrados, ele não reclama contra o governo, ele não reclama contra a injustiça, ele não reclama contra ninguém. O cristão tem que aprender a não reclamar, tem que aprender a glorificar o Senhor. Dos 2.500.000 que saíram lá do Egito, 430 anos depois de terem sido escravos, somente 2 e a geração que nasceu nos 40 anos de deserto entraram na terra prometida. Todos os outros aprenderam a murmurar. Por que eu estou passando por isso? Era melhor estar no mundo, era melhor estar lá naquela outra religião, era melhor ser isso, era melhor ser aquilo. Estou servindo ao Senhor, e mesmo assim o Senhor parece que não está olhando para nós. Por favor, meu querido, saia nesta manhã com uma mentalidade nova. Acontece adversidades com todos. Tem gente que olha para o pastor e fala, vida boa é do pastor. Seja pastor um dia, seja acordado 3 horas da manhã, vai lá num enterro, lá num velório, falar de alguém que você nunca viu na frente, só porque é parente de alguém da igreja. Vai lá, tente levar as cargas de uma igreja, que o pastor pede aqui, irmãos, ajudem. E se ninguém ajudar, como é que fica o negócio? Tem que se virar, pastor. Mas o pastor tem tempo, porque ele não trabalha. Para de murmurar, irmão. Final dessa mensagem eu digo para você, glorifica o Senhor até na luta. Glorifica o Senhor por você estar numa família, aquela família tribulosa. Encerrando, pastor Diego, já passei do meu tempo, me perdoa. O pastor Diego falou, vou te dar até 15 para o meio-dia, porque eu sei que você vai passar. Então ele já sabia, tudo bem, não vai fazer efeito nenhum. Ele já sabia. Veja como é que é uma semente plantada. Só para encerrar um pequeno testemunho, a minha esposa teve uma iniciativa lá na igreja da Petininga, nesse tempo de frio, da gente se reunir e ir lá para a porta do hospital. Lá é meio que um complexo pequeno, mas é um complexo que abrange a maternidade, o hospital de internação e o pronto-socorro, lugares separados. Nós convidamos o pessoal para estar lá com a gente. Foram 10 pessoas conosco, junto, né? 10 pessoas, sempre a minoria. A hora que fala de limpar a igreja, de evangelizar, sempre a minoria. A hora de ter uma comida boa aqui, de graça, viu, irmão? Muito bem. É só um adendo, não estou reclamando, estou pontuando. Essa palavra é muito moderna, né? Pontuar. É gostoso isso aí, os caras inventam cada coisa para nós, né? Bom. Aí nós fomos para lá. Uma sexta-feira de noite, uma ameaça de chuva, frio. Levamos chocolate, levamos pão com manteiga, um cafezinho. Ela teve a seguinte iniciativa. A gente estava uma vez aqui no shopping, num dos dias que ela veio no exame.
E lá depois, esperando o intervalo de uma consulta para outra, a gente parou no shopping, lá na Zona Sul, e sentamos lá no lugar para aproveitar o Wi-Fi do shopping, né? Que a gente aproveita também. Pobre é fogo, né? Aí sentado lá na cadeira, de repente chega uma mocinha e fala assim para mim: senhor, tudo bem? Boa tarde, desculpa interromper. Eu estava começando a querer ver o jogo de Portugal. Deus falou: não é hora de você ver jogo não, é hora de você aprender. Aí a mocinha falou assim para mim: eu posso fazer uma oração pelo senhor? Posso fazer uma oração pelo senhor? Já percebi que ela não era daqui. Sim, claro, com certeza. Você está pregando o evangelho? Sim, pregamos o evangelho a toda criatura. E de onde você é? Eu sou do Equador. Fui chamado para pregar o evangelho no Brasil, e nós vamos no shopping, nós sentamos ao lado das pessoas que estão ali, fazendo qualquer coisa. E a gente só quer orar. E eu falei: olha, eu gostaria de saber mais sobre isso. Você poderia conversar com a minha esposa? Ela está aqui do lado. Tinha uma planta no meio da gente. Veja o que é planta, né? Conversa com ela aqui. Ela deu todas as informações, Instagram, não sei o quê, papapá. A gente segue ela, segue o trabalho. Não é ela, mas é uma equipe que faz isso. E aí no final ela teve uma ideia através dessa situação. Falou: por que não? Muitas vezes eu falei na igreja em mensagens: olha, você quer evangelizar alguém? Vai no pronto-socorro. Não quando você precisa, quando você não precisa. Aí senta do lado de alguém que precisa. E começa a falar: você está com dor, você está com alguém internado, você está com alguém aqui, papapá, papapá, papapá. Posso fazer uma oração por você? Como é que é o nome dessa pessoa? Posso levar para o livro da oração? Papapá, papapá. Posso? Uma coisa simples. A pessoa não vai recusar. Dificilmente alguém vai recusar uma oração ou uma ajuda, uma palavra. Pelo menos você foi lá, sentou ao lado de alguém, fez alguma coisa. Senhor, olha, é isso aqui que eu estou fazendo. Pelo menos eu fiz, uma vez na minha vida. Você não precisa estar doente para ir no hospital. É você que tem que ir no hospital, porque você não está doente. E você pode trazer uma vitória nova à pessoa que está ali. É uma atitude. Amanda teve essa ideia e falou: vamos lá, vamos. Fomos lá. Oramos por algumas pessoas, 3 ficaram lá na maternidade, na frente, estendendo a mão para a maternidade, conversando com as pessoas na frente, 3 no hospital de internação, 3 aqui no pronto-socorro. Oramos por famílias ali, conversamos com as famílias, com pessoas. Foi uma benção. Depois nós oferecemos café, porque tem gente que vem do sítio, tem gente que vem de outras cidades menores, está ali sem comer, esperando o diagnóstico, esperando atendimento. Então por isso que a gente levou, né, o café, o pão, a manteiga, tal, para ajudar o pessoal. Você não quer tomar um café com a gente? E uma dessas pessoas, e aqui eu encerro, o pastor Edelcio orou lá no pronto-socorro e falou para ele falou: olha, eu tenho a minha filha aqui, minha mulher estão lá dentro, ela está com bronquite crônica, e eu estou aqui fora aguardando, estou ansioso e tal. Não, vou orar por você, vamos ali fora tomar um cafezinho e tal. E trouxe até a gente ali. E eu comecei a conversar com o rapaz, ele falou: olha, você sabe que Deus fez uma grande obra na minha vida, mas tem coisa que eu não consigo entender. Qual foi a grande obra que Deus fez na sua vida? Eu era um viciado em drogas. E o Senhor, há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, Ele me tirou do mundo das drogas. Um amigo meu me convidou para ir na igreja, um dia lá. E naquele dia eu recebi Jesus como meu Salvador, e a minha vida começou a mudar. Eu abandonei o vício das drogas. Foi tão bom para mim que eu resolvi levar minha esposa para a igreja também. E nós 2 no mesmo dia fomos batizados. Depois nasceu a nossa filha e começou a ter esse problema de bronquite com ela. Por isso que a minha esposa está lá. Eu dei algumas dicas para ele ali, que eu já aprendi ao longo do tempo, conversando com pessoas, sobre essa questão de bronquite. Quem sofre muito com isso deve entrar numa aula de natação, que abre os brônquios e melhora, pode até curar. Eu já vi pessoas curadas com isso. E conversando com ele, ele falou: mas esse é o menor dos meus problemas. O maior problema que eu vivo hoje é que, depois que eu comecei a servir ao Senhor mesmo, eu estou desempregado. E por estar desempregado, a minha esposa, ela não tem como sustentar a casa, porque ela tem que cuidar da nossa filha. E nós perdemos condição de pagar o aluguel, e agora só sobrou um lugar para a gente morar, na casa da minha sogra. Até então, né? Tudo bem, tem gente que quer mandar, não manda a sogra para o inferno, porque tem dó do diabo, né? Tem gente que é assim. Mas tem gente que gosta da sogra. O caso dela não era esse. O caso dela é que lá onde ela mora é um centro de umbanda.
Pastor, está vendo? Olha, eu servi o Senhor, eu orei, eu fui na igreja, eu estou na igreja, mas olha o que acontece comigo, rapaz, eu sou obrigado a ficar no lugar desse. Aí me veio a mensagem de domingo agora. Às vezes nós somos plantados. E eu disse para ele: meu jovem, você foi plantado lá, naquele centro de umbanda provisório. Quem entendeu isso? Naquele centro de umbanda provisório. Porque você vai salvar a tua sogra, e aquele lugar vai virar um campo do Senhor de guerra. Ah, glória a Deus. Essa é a visão. Ele se alegrou com a palavra. Ele se alegrou. Ele falou: rapaz, eu nunca pensei nisso, pastor. Eu falei: pois comece a pensar. Porque às vezes nós somos plantados no meio da adversidade. Não, o Senhor não quer nos matar nem nos punir, nem o pecado, como os discípulos pensavam, né? Esse pecou, por isso que... Não, nada disso. O Senhor quer nos plantar porque Ele quer verdadeiramente nos usar. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. A sua glória é fazer com que conheçam ao Senhor. Vocês entenderam? Saia daqui hoje sem murmurar, sendo semente. Você é a semente. E Deus vai te levar num lugar, eu não sei aonde, mas lá você será bênção. Fique em pé nesse momento em nome de Jesus. Depois você vai dar esse lindo aplauso ao Senhor depois. Mas agora, irmãos, quem entendeu de fato, entendeu que a libertação do Senhor só acontece quando existe uma mudança de vida. Só acontece quando há uma mudança de direcionamento. Paulo entendeu isso quando ele disse nas Sagradas Escrituras, quando ele entendeu: agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Saia daqui fazendo a diferença. Lá em novembro, aquele que leva a semente do Senhor preciosa, que foi pregado essa semana, voltará sem dúvida, com seus molhos, com seus resultados. Dá a mão para quem está do teu lado. Só para a gente deixar bem claro para o inimigo que aqui existe uma igreja unida. Só para a gente deixar bem claro para o inimigo que aqui existe uma igreja unida. Meu irmão, se essa igreja for unida, para de ficar murmurando. Para de ficar falando mal de algum irmão. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Feche os seus olhos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diga a Ele: a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
como serafins que cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Senhor Deus, eu oro pela tua igreja, Pai, para que eles entendam, ó Deus, que a presença do Senhor é o maior prazer. Não importa o que eles estejam vivendo, estejam passando, ou aonde eles estiverem. Não importa o horário, dentro do horário legal ou fora dele, dentro do dia ou da noite, dentro do trabalho ou fora dele, ou qualquer outro lugar. A tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, que essa mensagem esteja fixada em nossos corações, que ela venha a surgir efeitos não só lá em novembro, Pai, mas daqui para lá. E, ó Deus, as sementes que somos nós, a igreja do Senhor, que o Senhor quer usar, meu Pai. Aprenda sobre renúncia. Aprenda, Senhor, que as adversidades vêm não para derrubar ou destruir, porque quem destrói é o inimigo, mas é o Senhor que constrói. Às vezes o Senhor usa caminhos que nós não entendemos, mas são caminhos de vitória, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um que veio, a cada família que representar. Visita cada lar, Senhor, dos teus servos, seus parentes próximos ou distantes, ó Deus, seus amigos, seus colegas, aqueles que o Senhor canalizar, aqueles que o Senhor colocar no caminho de cada um deles, em uma eventual cena da vida, meu Pai, que eles possam estar sempre lembrando de que são sementes na mão do Senhor, colocadas para salvar alguém, como foi a vida de Paulo e todos os outros personagens citados nesta mensagem, que não é minha, mas é uma mensagem do Senhor para a igreja do Senhor. Que sejamos humildes, Pai, porque a tua presença nos basta. Se a tua presença estiver conosco, somos mais do que vencedores. Abençoa a tua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Dá um abraço nesse irmão. Aleluia, glória a ti, meu Deus. Sim, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Senhor. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Glória a Deus.